Meu nome é Cláudia Leone, sou psicóloga, estou aqui representando o Sereste, Serviço de Referência em Saúde do Trabalhador, da Vigilância em Saúde do município de Diadema. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de dizer que é com muita satisfação que eu estou aqui para falar sobre um tema que nos é tão caro, que é a erradicação do trabalho infantil, e para dizer que ficamos felizes por termos sido contemplados com o prêmio da Capistrano, o que mostra a relevância desse trabalho e que nos dá a oportunidade de estar aqui nessa etapa nacional, né, nesse congresso, e falando sobre esse projeto e torcendo para que ele sirva de inspiração para outros locais do país. Eu queria abrir falando que quando a gente fala em trabalho infantil, a gente fala de alguma coisa muito maior do que o simples fato da criança estar exercendo algum tipo de atividade laboral. A gente está falando da violação de direitos fundamentais dessa criança. A gente está falando do roubo cruel da infância e da possibilidade de ela estar sendo educada, por exemplo, no ambiente acadêmico. E a gente fala também do comprometimento irreparável e nefasto do desenvolvimento físico e emocional dessa criança. Elas carregam o peso de uma responsabilidade que não devia ser delas. Elas estão expostas a riscos que elas não deveriam experimentar. E elas sofrem com um sistema social que ainda permite essa exploração. É muito fácil a gente olhar para os números e para as estatísticas e pensar assim: ah, o trabalho infantil é alguma coisa que está muito longe de mim. Mas não é. Ele está muito próximo da gente. Ele está na criança que vende bala no farol, ele está na criança que faz serviço de casa muito pequenininha porque a mãe precisa trabalhar. Ele está naquela criança que cuida dos bebês dos vizinhos e ganha um dinheiro para isso e acaba contribuindo com a renda familiar. Então, os efeitos do trabalho infantil, eles reverberam em toda a sociedade. Eles geram adoecimento, exclusão e perpetuação da pobreza. O que eu quero trazer para vocês hoje aqui não é apenas dados, mas eu gostaria de trazer uma perspectiva que exige da gente uma atenção muito grande. O impacto do trabalho infantil na saúde das crianças é um aspecto que denuncia a urgência dessa luta. Porque a criança que trabalha é a criança que adoece no corpo, na mente, na alma. E adoecer é perder a chance de ser quem deveria ser. Uma criança livre para aprender, para brincar e para crescer. Agora eu queria trazer para vocês um pouco da história, da linha do tempo, do registro do trabalho infantil no Brasil. É uma ferida muito antiga. Desde o século XIX, as crianças já eram exploradas nas fábricas, na agricultura e nos ambientes domésticos. Nós tivemos alguns avanços legislativos no século XX, desde a Constituição lá de 1934, que já apontava para alguma coisa sinalizando ali a proteção da infância, até a ratificação da Convenção da ONU em 1990, mas a realidade que ainda se impõe é muito cruel. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em 98, foi um marco legal fundamental e importantíssimo, assim como o Pacto Nacional de 2003. Mas a prática persiste. E isso revela o desafio da gente conseguir implementar essas leis que já são tão antigas de forma efetiva e que ainda não estão em pleno funcionamento. Hoje em Diadema, nós demos um passo à frente nessa luta, criando a campanha Criança Não Trabalha. Essa campanha representa uma ação permanente e integrada para enfrentar esse problema em todas as suas dimensões. Entender essa linha do tempo é entender que essa luta é antiga, mas ainda é atual e ainda é incompleta. E cabe a nós avançar nessa luta com urgência. Do ponto de vista da saúde, o que a gente tem para dizer é que a saúde dessas crianças que trabalham é gravemente afetada.
E isso torna essa questão do trabalho infantil um tema tão urgente para nós que somos profissionais de saúde. Essas crianças, elas ficam vulneráveis a acidentes, a traumas físicos, a doenças relacionadas às condições inadequadas de trabalho, que muitas vezes são insalubres e perigosas. Para além disso, tem um impacto psicológico que não pode ser subestimado. A exposição precoce a situações de risco, responsabilidade e exploração gera ansiedade, estresse e, em muitos casos, depressão. Aqui em Diadema, o Sereste tem um papel fundamental, que é o monitoramento desses casos. Nós realizamos fiscalizações e implementamos medidas protetivas que visam romper esse ciclo. Integrar saúde, educação e assistência social é o caminho que a gente encontrou para oferecer um suporte real e efetivo às crianças em situação de vulnerabilidade. O trabalho infantil, ele compromete muito mais que um simples momento da infância. Ele compromete o futuro da criança. Privar uma criança da escola é tirar dela a oportunidade de se desenvolver plenamente e quebrar os ciclos de desigualdade. E, além disso, as consequências físicas e psicológicas do trabalho precoce, elas são muito profundas e duram para o resto da vida. Desde lesões, doenças ocupacionais, até transtornos mentais e, como eu disse anteriormente, ansiedade e depressão. Aqui em Diadema, a gente buscou enfrentar essa realidade por meio de indicadores criados por aqui, que monitoram esses acidentes, e a gente recebe denúncias e ações do Ministério Público mostrando que esse problema é real e que exige respostas imediatas. Esse cenário reforça que a luta contra o trabalho infantil precisa integrar diversas áreas, especialmente a saúde, que muitas vezes é a primeira a detectar esses sinais de violação. Com essa campanha, nós temos a missão fundamental de sensibilizar a sociedade para a gravidade desse problema, mostrando que o trabalho infantil não é um mal necessário, ao contrário do que muita gente pensa. É um mal que precisa ser eliminado. Criança, ela não tem que estar trabalhando, ela tem que estar fazendo atividade física, ela tem que estar brincando, ela tem que estar estudando, e ela não pode ser encarada como mais uma fonte de renda para a família. Essas famílias têm que receber estrutura, o colchão social para manter essas crianças em pleno desenvolvimento, para manter essas crianças estudando, brincando e aprendendo. Educar pais responsáveis e educadores e toda a comunidade é essencial para criar uma rede de proteção que garanta a essas crianças o direito à infância. Aqui nós implementamos estratégias de prevenção que vão além da fiscalização, porque a gente acredita que só com informação e mobilização social a gente consegue mudar a realidade. E essa mudança só é viável com articulação entre governo, ONG, escolas, empresas, sociedade civil, numa ação conjunta que amplifique o alcance e a eficácia dessas iniciativas. E como que a gente estruturou essa campanha? Ela é estruturada em 3 pilares: educação, sensibilização, mobilização comunitária e articulação interinstitucional. Então, a gente produz e distribui materiais didáticos, como cartilhas, vídeos, infográficos, com o objetivo de alcançar diversos públicos, desde as crianças até adultos. A gente também realiza palestra, roda de conversa, debate, eventos públicos de grande porte, criando espaço para reflexão, para conversa, para difusão da informação, para tentar fortalecer o entendimento dessa legislação e dos direitos das crianças. A gente mobiliza a comunidade através de eventos anuais, caminhadas e ações públicas. E esses eventos colocam em evidência esse tema e incentivam a participação da população. Também articulamos essa rede de proteção com os órgãos do governo, com empresas, com instituições,
para que a gente consiga garantir que a campanha tenha sustentabilidade e impacto duradouro, para integrar ações educativas, preventivas e fiscalizadoras. Por isso que é uma campanha permanente. Ela deixa de ser um evento pontual anual, e a nossa ideia é que ela entre como pauta na conversa da cidade. Essa campanha ela tem mais ou menos 1 ano em curso, então estamos colhendo dados ainda. Mas os dados que já tivemos mostram para nós que é possível avançar quando tem esse esforço coordenado. Nós tivemos um aumento de 700% nas notificações que recebemos de trabalho infantil. Isso não significa que o trabalho infantil aumentou na cidade. Significa que com a campanha conseguimos promover uma conscientização tão grande que as pessoas passaram a notificar e denunciar, né? O que para nós é muito importante. Isso mostra que a população está mais atenta e mais participativa. As escolas, elas têm assumido um papel muito importante nessas ações, fortalecendo a rede de proteção social, assim como a Secretaria de Assistência Social, que é nossa grande parceira nesse projeto, que toca, inclusive, a Comissão pela Erradicação do Trabalho Infantil, que é o COMPET, no qual a Secretaria de Saúde tem uma cadeira permanente, e nesse espaço é que a gente cria todas essas ações de combate ao trabalho infantil. A visibilidade cresceu aqui, fizemos campanhas em redes sociais, tivemos cobertura da mídia, então conseguimos colocar o debate na pauta pública, o que nos faz conseguir respostas políticas mais efetivas e mais imediatas. Para encerrar essa minha fala, eu queria dizer que essa apresentação não é o fechamento de um ciclo. Essa campanha não acabou. Ele é um chamado à ação. Erradicar o trabalho infantil é um desafio muito, muito complexo. E exige que cada um de nós que estamos aqui ou que estão nos assistindo assuma a sua responsabilidade, seja na família, seja na escola, no governo, nas empresas ou na sociedade civil. A gente precisa garantir que todas as crianças possam viver a sua infância plenamente, com acesso à educação e saúde, e com isso a gente consegue garantir um futuro mais justo, igualitário e sustentável. Criança não trabalha não é apenas uma campanha, é um compromisso permanente que Diadema tem com a dignidade humana e um pacto que reforça a nossa humanidade. Porque quando uma criança deixa de trabalhar para ser simplesmente criança, damos um passo decisivo rumo a uma sociedade mais ética, sensível e inclusiva. E é essa sociedade que devemos construir, todos juntos. Muito obrigada.